Tomadas isoladamente, elas, as revelações, para nós, nenhum valor teriam, somente a coincidência lhes imprime gravidade. 4:21. Essa verificação universal constitui uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará as teorias contraditórias. Aí aqui, no porvir, se encontrará o critério da verdade. 4:21. Assim propõe explicar o critério da concordância dos espíritos. Seria, portanto, um critério relativamente fácil e aplicável, comparar as milhares de comunicações recebidas de milhares de centros, e tudo aquilo em que todos os espíritos estiverem concordes, seria admitido como verdadeiro, o mais seria rejeitado como falso ou, ao menos, como insuficientemente comprovado. E pelo seu modo de falar, há que quer, realmente, dar aos seus leitores a impressão de que tudo que ele propõe em seus livros definitivos passou incólume por este critério, com exceção, todavia, de algumas teorias ainda hipotéticas, que tivemos o cuidado de indicar como tais e que devem ser consideradas simples opiniões pessoais. 6:11. Tudo o mais é conforme com o ensino geral dos espíritos. 6:11. Crítica. A primeira pergunta que me ocorreria fazer seria: concordância geral de que espíritos? De todos. Também dos maus, travessos e galhofeiros, que são numerosos. Ou só dos bons, puros e sábios? E então voltaríamos à mesma questão de antes: como saber se um espírito é de fato superior, bom e puro? Só pelo modo de falar digno e repassado de moralidade? Pois se, como vimos, o espírito não apresenta a carteira de identidade e, ademais, agasto toda a questão que tenha por fim pô-lo à prova. 3:271. E se também os espíritos bons e superiores se apresentam sob nomes falsos. 3:270. Mas apliquemos também aqui o princípio de criticar Ak-Coak. Eis e outras informações que ele nos dá sobre a codificação da doutrina espírita. Além disso, convém notar que em parte alguma o ensino espírita foi dado integralmente. Ele diz respeito a tão grande número de observações, assuntos tão diferentes, exigindo conhecimentos e aptidões mediúnicas especiais, que impossível era acharem-se reunidas num mesmo ponto todas as condições necessárias. Tendo o ensino que ser coletivo e não individual, os espíritos dividiram o trabalho, disseminando os assuntos de estudo e observação como, em algumas fábricas, a confecção de cada parte de um mesmo objeto é repartida por diversos operários. 6:38. E continua na preciosa informação: a revelação faz-se assim parcialmente, em diversos lugares e por uma multidão de intermediários. E depois, cada centro encontra nos outros centros o complemento do que obtém, e foi o conjunto, a coordenação de todos os ensinos parciais que constituíram a doutrina espírita. 6:38. Mas isso já é coisa bem diferente. Quer dizer que houve colaboração de muitos espíritos, mas não consentimento unânime, coletivo, de todos os espíritos, em todas as partes da doutrina espírita. Cada espírito contribuiu com alguma comunicação parcial, os espíritos dividiram o trabalho, como nas fábricas. E foi o conjunto, a coordenação de todos os ensinos parciais que constituíram a doutrina espírita. E temos mais, falando de sua obra básica, o Livro dos Espíritos, a que escreve. Mais de 10 médiuns prestaram concurso a esse trabalho. 7:243. E ele continua na mesma página, da comparação e da fusão de todas as respostas, coordenadas, classificadas e muitas vezes remodeladas no silêncio da meditação, nasceu dito livro. Observemos, muitas vezes remodeladas no silêncio da meditação. Mas, remodeladas por quem? Com que competência? Com que autoridade é? Autorização? Se do além nos vem uma revelação, destinada a completar, explicar e desenvolver a revelação trazida por Cristo, cf. 6:26, então fazemos questão de ter as novas revelações assim como elas vieram e não assim como elas foram muitas vezes remodeladas no silêncio da meditação por quem quer que seja, tão falível como qualquer um de nós. E agora, para ilustrar, um exemplo de aplicação do critério da concordância,
feita pelo mesmo Ak. É sabido que um dos princípios fundamentais de toda a doutrina espírita codificada por Ak e propagada aqui no Brasil é o princípio da reencarnação. Pode-se dizer que ao menos este princípio básico passou incólume pelo critério da concordância. Abro o Livro dos Médiuns, página 338, e leio o seguinte: de todas as contradições que se notam nas comunicações dos espíritos, uma das mais frisantes é a que diz respeito à reencarnação. E logo revela que nem todos os espíritos a ensinam. Também O Livro dos Espíritos, N. 222, páginas 139, sabe que os espíritos não parecem todos de acordo sobre esta questão da reencarnação. Por conseguinte, a reencarnação, peça central de todo o edifício espírita, não possui aquele imprescindível caráter essencial da doutrina espírita, que consiste na generalidade e concordância no ensino e nem é resultante do ensino coletivo e concorde dado pelos espíritos. Portanto, sempre segundo os postulados teóricos do codificador, cf. 6, 10 e 11, esta teoria não pode ser considerada parte integrante da doutrina espírita, mas será apenas uma simples opinião isolada, da qual não pode o espiritismo assumir a responsabilidade. Mas nas obras de Ak aparece exatamente o contrário. Por isso o espírita Ksekov pôs em dúvida a seriedade científica e a própria lealdade e sinceridade de Ak, quando escreveu: vê-se claramente que a propagação dessa doutrina, sobre a reencarnação, por Allan Kardec, foi assunto de sua maior predileção. A reencarnação não está em seus livros como tema de estudo, mas como dogma. Para sustentá-la recorreu sempre a médiuns escreventes, os quais, como é sabido, são facilmente influenciados por ideias preconcebidas, e o espírito as há engendrado em profusão. No entanto, através dos médiuns físicos, as comunicações são objetivas, e não se tem notícia de que alguma tenha sido favorável à reencarnação. Kardec prescindiu sempre desta classe de mediunidade, sob o pretexto de sua inferioridade moral. Os poucos médiuns físicos, franceses, que desenvolveram suas faculdades, apesar de Kardec, jamais foram por ele mencionados. Ao contrário, permaneceram desconhecidos aos espíritas, só porque em suas comunicações não sustentavam a doutrina da reencarnação cf. Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, publicada pela FEB em 1946, página 144s, livro que a FEB já não edita mais. Aliás, o codificador de fato não deu tão decisiva importância às mensagens espíritas. Em O Livro dos Espíritos, Ak intercalou um capítulo próprio, dele mesmo, não recebido dos espíritos, sobre a reencarnação, capítulo V, páginas 138 a 148, no qual faz considerações filosóficas pró e contra a pluralidade das existências. Pelo fim do capítulo escreve o seguinte: temos raciocinado, abstraindo, como dissemos, de qualquer ensinamento espírita, que, para certas pessoas carece de autoridade. Não é somente porque veio dos espíritos que nós e tantos outros nos fizemos adeptos da pluralidade das existências. É-se porque esta doutrina nos pareceu a mais lógica e porque só ela resolve questões até então insolúveis. Página 147. Ak, portanto, nos diz que é reencarnacionista não porque os espíritos revelaram, mas por motivos de ordem filosófica. Estes e não o valor dos espíritos é que decidiram o codificador a aceitar a reencarnação, e isso é importantíssimo. O organizador da doutrina espírita continua ainda, para não deixar dúvidas a respeito, ainda quando a ideia da reencarnação fosse da autoria de um simples mortal, tê-la-íamos, igualmente, adotado, e não houvéramos hesitado um segundo mais em renunciar às ideias que esposávamos. Em sendo demonstrado o erro, muito mais que perder do que ganhar tem o amor próprio, com o se obstinar na sustentação de uma ideia falsa. Assim, também, tê-la-íamos repelido, mesmo que provindo dos espíritos, se nos parecer contrário à razão, como repelimos muitas outras, mesmo que provindo dos espíritos. O grifo é meu. Estas palavras mostram quanto valem para Ak as comunicações dos espíritos. Exatamente nada.
revelassem-lhes a reencarnação ou ensinassem o contrário, o codificador, de qualquer jeito, seria reencarnacionista. Ele próprio diz. Isso equivale a declarar a absoluta bancarrota do espiritismo. Para que ainda comunicações dos espíritos. O melhor que poderão fazer é confirmar nossa opinião pessoal. Se não concordarem conosco, repelimos-los. É o que nos ensina o exemplo de Arque. Poderia tomar a lembrar também o exemplo acima citado, em que vimos que há espíritos cuja superioridade se revela na linguagem de que usam e que disseram a pessoas muito sérias que o inferno existe mesmo, e, no entanto, para os espíritas a inexistência do inferno é outra verdade, absolutamente certa, tão certa como é certo que o planeta Júpiter tem apenas 4 luas. Assim, pois, o critério da concordância, embora fosse, talvez, teoricamente aceitável ou pelo menos discutível, é praticamente inexistente. Por isso escreve também aqui, não há outro critério, senão o bom senso, para se aquilata do valor dos espíritos 276, pois, declara ele, o bom senso não poderá enganar 280. Vejamos, portanto, a viabilidade deste último critério. C. O critério da lógica e do bom senso. Exposição. Deixemos que primeiramente Eaca exponha o seu ponto de vista. O primeiro exame comprobativo é, pois, sem contradita, o da razão, ao qual cumpre se submeta, sem exceção, tudo que venha dos espíritos. Toda teoria em manifesta contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura 419S. Não admitais, portanto, recomendo ao espírito de Erasto, senão que seja, aos vossos olhos, de manifesta evidência. Desde que uma opinião nova venha a ser expendida, por pouco que nos pareça duvidosa, fazei-a passar pelo crisol da razão e da lógica e rejeitar desassombradamente o que a razão e o bom senso reprovarem. 242S. Os espíritos revelaram, mas deixaram ao homem o cuidado de discutir e verificar e submeter tudo ao cadinho da razão. 37. Os espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam de contínuo que submetamos todas as comunicações ao crivo da razão e da mais rigorosa lógica. 149. Por isso, rejeitar, sem hesitação, tudo o que peque contra a lógica e o bom senso. Este meio é único, mas infalível. 275S. É preciso sondar-lhe o íntimo, analisar-lhe as palavras friamente, maduramente e sem prevenção. Qualquer ofensa à lógica, à razão e à ponderação não pode deixar dúvidas sobre a sua procedência, seja qual for o nome com que se ostente o espírito. 276S. Toda heresia científica notória, todo princípio que choque o bom senso, aponta a fraude. 277. Jamais os bons espíritos aconselham senão que seja perfeitamente racional. 279. Não pode haver mistérios absolutos. 295. Para o espiritismo absolutamente não há mistérios, mas uma fé racional, que se baseia em fatos e que deseja a luz. 201. Poderia acumular semelhantes textos. Mas já está suficientemente claro o verdadeiro pensamento do mestre espírita, o bom senso. O que seria esse bom senso que não poderá enganar? A razão e a lógica são o critério único e supremo da verdade. Com isso estamos em pleno e perfeito racionalismo. Na edição brasileira de 1897 do Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos a página 6 o grito racionalista: queremos livres pensadores. E na p. X está a mais crassa formulação do princípio racionalista do século passado, para fundar a doutrina que deve servir de apoio aos espíritos de hoje. Não é necessário, não é preciso milagres, é preciso, ao contrário, que a ciência com seu escalpelo possa sondar todos os dogmas, todas as máximas, todas as manifestações. É preciso que a razão possa tudo analisar, tudo elucidar, antes de nada aceitar. Crítica. Com isso poderia dar por encerrado o exame dos fundamentos da doutrina espírita,
tornou-se evidente que o fundamento único é a razão, e é a razão de Aki. Com efeito, para que tantas comunicações de espíritos, se a nossa razão que deve decidir e rejeitar desassombradamente o que a razão e o bom senso reprovarem. Para que tanta consulta de médiuns, se somos nós mesmos que devemos submeter tudo ao cadinho da razão e rejeitar, sem hesitação, tudo o que peque contra a lógica e o bom senso. Para que buscar tantas revelações do além, se é preciso que a razão possa tudo analisar, tudo elucidar, antes de nada aceitar. Entretanto, vejamos mais uma vez o que nos diz Aki sobre o valor decisivo deste critério da lógica e do bom senso. O homem, escreve ele, cujas faculdades são restritas, não pode penetrar, nem abarcar o conjunto dos desígnios do Criador, aprecia as coisas do ponto de vista da sua personalidade, dos interesses factícios e convencionais que criou para si mesmo e que não se compreendem na ordem da natureza. Por isso é que, muitas vezes, se lhe afigura mal e injusto aquilo que consideraria justo e admirável, se lhe conhecesse a causa, o objetivo, o resultado definitivo. Pesquisando a razão de ser e a utilidade de cada coisa, verificará que tudo traz o sinete da sabedoria infinita e se dobrará a essa sabedoria, mesmo com relação ao que não lhe seja compreensível. 67. Portanto, há mistérios. Portanto, não é possível que a razão possa tudo analisar, tudo elucidar, antes de nada aceitar. Mas há que nos oferece outros textos semelhantes. Há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada a inteligência. Isso, porém, não é razão para que as repilais. 79. Como combinar este conselho com aquele outro que mandava não admitir senão o que seja aos vossos olhos de manifesta evidência? Outra vez, Deus pode revelar o que a ciência não é dado a aprender. 56. Ainda outra vez fala do orgulho dos homens, que julgam saber tudo e não admitem haver coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. 105. E mais, dos efeitos que observamos, podemos remontar a algumas causas. Há, porém, um limite que não nos é possível transpor. Querer ir além é, simultaneamente, perder tempo e cair em erro. 31. Mas essas palavras provam que a razão, a lógica, a ciência e o bom senso não podem ser o critério único e último da verdade. E quero ligar mais esse grão de ouro, escrito também por Aki, para julgar os espíritos, como para julgar os homens, é preciso, primeiro, que cada um saiba julgar-se a si mesmo. Muita gente há, infelizmente, que toma suas próprias opiniões pessoais como paradigma exclusivo do bom e do mal, do verdadeiro e do falso. Tudo o que lhes contradiga a maneira de ver, às suas ideias e ao sistema que conceberam, ou adotaram, lhes parece mal. A semelhante gente evidentemente falta a qualidade primacial para uma apreciação sã, a retidão do juízo. Disso, porém, nem suspeitam. É o defeito sobre que mais se iludem os homens. 280. Não teria sido, também, o mestre Kardec vítima deste defeito. Pois quem nos garante sua infalibilidade em julgar e discernir as revelações? O primeiro indício da falta de bom senso está em crer alguém infalível seu juízo. 44. O homem que julga infalível a sua razão está bem perto do erro. Mesmo aqueles, cujas ideias são as mais falsas, se apoiam na sua própria razão e é por isso que rejeitam tudo o que lhes parece impossível. 28. Mas então, porque há que rejeitou a divindade de Cristo, a inspiração divina da Bíblia, o pecado original, a graça, a redenção, os sacramentos, o inferno e outras muitas coisas tão claramente reveladas na Sagrada Escritura. Não foi unicamente porque lhe parecia impossível. Não foi simplesmente porque sua razão não era capaz de compreender. Cristo, por exemplo, fala umas 20 vezes sobre o inferno e diz claramente que é sem fim e há que mesmo concede que alguns bons espíritos revelaram com bons modos a mesma existência do inferno, e, no entanto, não o admite. Por quê? Simplesmente porque sua razão acha que não pode ser, que Deus seria injusto, etc. É necessário repetir com Aki, procuremos em tudo a justiça e a sabedoria de Deus e curvemo-nos diante do que ultrapasse o nosso entendimento.
78. Hake condenou-se a si mesmo, quando escreveu: em geral os homens apreciam a perfeição de Deus do ponto de vista humano, medindo-lhe a sabedoria pelo juízo que dela formam. Pensam que Deus não poderia fazer coisa melhor do que eles próprios fariam. 6. 77. E mais, os homens de saber e de espírito, no entender o mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e de sua superioridade, que, tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a compreender tudo, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. 4. 109. Concluindo e resumindo os resultados deste capítulo, temos que a doutrina espírita não apresenta nenhuma garantia de credibilidade. Em primeiro lugar, já é puramente hipotética a suposição de que as mensagens mediúnicas vêm de espíritos do outro mundo, o que por si já seria um duvidoso fundamento. Temos em segundo lugar a quase insuperável dificuldade de encontrar um verdadeiro médium, digno de inteira confiança e que nos dê garantias absolutas de não recorrer, nem consciente, nem inconscientemente, aos próprios conhecimentos do inconsciente ou subconsciente. E ainda que o encontrássemos, teríamos a terceira, e esta de fato insuperável, dificuldade de discernir os espíritos superiores dos inferiores, as mensagens verdadeiras das erradas. Pois os critérios indicados por Hake levam a um extremo, puro e crasso racionalismo. Os espíritas têm sempre um superior sorriso de malícia para a fé cega dos católicos, mas o espírita crê muito mais do que o católico e crê com muitíssimo menos base. Bem escreveu o P. Heredia, se admite a hipótese espírita de que a comunicação com as almas dos mortos é possível por meio de médiuns, há muito pouco fundamento para qualquer coisa que se pareça com religião. Se nega a hipótese, então é que não há nenhum fundamento. Espiritismo e Bom Senso, 1924, páginas 193. 5. As fontes humanas da doutrina espírita. Mas não posso deixar de lembrar outro ponto fundamental que influiu certamente na formação da doutrina proposta por Hake como doutrina espírita, são as ideias dele mesmo, de Kardec e de seus colaboradores encarnados. Farei apenas as seguintes anotações e observações. 1. Sabe-se hoje que as ideias reencarnacionistas surgiram pela primeira vez na França pelos anos 1830 a 1848. Em certos ambientes socialistas, e intimamente vinculadas com os princípios do evolucionismo então em moda. Seus primeiros fautores foram Charles Fourier e Pierre Leroux, ambos socialistas, que recorreram à ideia da pluralidade das existências precisamente para explicar assim o problema das desigualdades sociais. Este argumento será depois, nas obras de Kardec, o mais forte e é ainda hoje, entre nossos espíritas, o mais frequentemente invocado para demonstrar a realidade das reencarnações. Ora, foi deste ambiente socialista que saíram os primeiros adeptos do movimento espírita francês. René Guénon mostra isso nas páginas a 31 a 39 de seu livro Le Réel Spirit, Paris, 1952, e nas páginas 116 ss. do Le Théosophisme. No ano de 1854, quando Kardec tomava os primeiros contatos com as mesas girantes, foram publicados mais 2 livros reencarnacionistas, Terre et Dei, de Jean Reinaldi, e Pluralité des Existências de Eudemy, de Pisani. Assim, 2 anos depois da publicação de O Livro dos Espíritos, em 1859, observava o Dr. Deschambre na Gazette hebdomadaire de Médecine et de Chirurgie, num artigo sobre La Doctrine Spirite, que os instrutores invisíveis do Sr. Kardec não tinham necessidade de conversar nos ares com o espírito de Porfírio, bastava-lhes conversar por alguns instantes com o Sr. Pierre Leroux, mais fácil de encontrar, ou ainda com Fourier, que com muito prazer lhes teria ensinado que nossa alma revestirá um corpo cada vez mais etéreo à medida que irá passando pelas 800 existências. 2. Também os 2 dramaturgos Victorien Sardou e Eugène Nuss pertenciam ao círculo de Kardec. Em L'Imerveilleux Spirit nos conta Lucien Roury, era no momento das primeiras experiências do espiritismo em Paris.
Sardou, futuro grande colaborador de Icke, devorava os livros de filosofia e de metafísica, ocupava-se de astronomia, estudava e perfilhava as teorias de Jean Reinald. Foi no salão da senhora Japet que ele encontrou Icke. O próprio Sardou confessou, quando, de comum acordo com Icke, pedimos ao espírito presente que determinasse a base do dogma espírita, fui eu que, guiado por minhas leituras, restabeleci o sentido das respostas mal interpretadas ou obscuras do espírito, e assim, em 3 sessões, pude ditar o sumário da doutrina que Icke, depois, devia desenvolver. E, eu lia, então, muitos livros ocultistas. E quando havia uma lacuna, eu é que redigia as mensagens. 3. Outro colaborador foi o astrônomo Camille Flammarion, que foi mesmo um dos médiuns de Kardec. Mais tarde será espírita menos convicto e entusiasmado. Como médium escreveu as famosas mensagens sobre os astros e a cosmogonia, que estão em A Gênese de Icke. Muitos anos depois escreverá, eu próprio era médium e Icke publicou em seu livro A Gênese, as dissertações que eu escrevi. Era o reflexo do que eu sabia, daquilo que nós pensávamos nessa época sobre os planetas, sobre cosmogonia etc. E os espíritos nada me ensinaram. Cf. Análises Políticas et Parlamentares, 9 de julho de 1899. 4. Alexander Aksakov, no artigo intitulado Researches on the Historical Origin of the Reincarnation Speculations of French Spiritualists, investigações sobre a origem histórica da filosofia reencarnacionista no espiritismo francês, publicado na revista Actes Spiritualiste, 13 a 81 1875, páginas 74 a 75, afirma que em 1873 entrevistou a sonâmbula Celina Japet, nome verdadeiro, Beckett, que muito contribuiu na confecção de O Livro dos Espíritos de Icke. Ela revelou então que já era sonâmbula natural desde pequena e que em 1845 foi a Paris, onde conheceram o magnetizador Rostand, ficando ela então sonâmbula profissional sob o controle de Rostand, dando receitas médicas sob a direção espiritual de seu avô, que fora médico, e que desta maneira, em 1846, lhe foi comunicada a doutrina da reencarnação pelos espíritos de seu avô, de Sta. Tese e de outros. Aksakov anota então que pode ser interessante observar que, quando o poder sonambúlico de Madame Japet foi desenvolvido sob a influência mesmérica do Sr. Rostand, este já acreditava na pluralidade das existências terrestres. Madame Japet revelou também que foi membro do Círculo Espírita de Paris de 1849 até 1870, e que o círculo fazia reunião 2 vezes por semana, participando também Victorien Sardou, e que pouco depois ela se tornara médium escrevente e que a maior parte de suas comunicações foram obtidas dessa maneira, e que em 1856 ela se encontrara com o Sr. Danizar Rivail, que lhe fora apresentada por Victorien Sardou. Ele, Rivail, correlatou a matéria com numerosas questões, coordenando tudo em ordem sistemática e então publicou o Livro dos Espíritos, sem mesmo mencionar o nome de Madame C. Japet, muito embora 3/4 partes do livro tenham sido dadas através da mediunidade dela. O resto foi obtido de comunicações pela Madame Bodin, que pertencia a um outro círculo espírita. Depois da publicação de O Livro dos Espíritos, ele abandonou o círculo, de Madame Japet, e organizou outro em sua própria casa, sendo médium M. Rose. Nas obras póstumas, página 242, Icke fala desse encontro. Em 1856, frequentei ao mesmo tempo as reuniões espíritas que se celebravam à rua Tiquetone, em casa do Sr. Rostand e Srta. Japet, sonâmbula. Eram sérias essas reuniões e se realizavam com ordem. Estava concluído, em grande parte, o meu trabalho e tinha as proporções de um livro. Eu, porém, fazia questão de submetê-lo ao exame de outros espíritos, com auxílio de diferentes médiuns. Lembrei-me de fazer dele objeto de estudo nas reuniões do Sr. Rostand. Ao cabo de algumas sessões,
disseram os espíritos que preferiam revê-lo na intimidade e marcaram para tal efeito certos dias nos quais eu trabalharia em particular com a senhorita Japete, a fim de fazê-lo com mais calma. 5. Não esqueçamos também que Aki, filho de pais católicos, foi educado sob a tutela de Pestalozzi, que acreditava na possibilidade de encerrar o fato religioso nos limites da razão. Certos princípios do protestantismo e do racionalismo o acompanharam desde a escola de Pestalozzi. Mais tarde tornou-se maçom. E é sabido que a filosofia maçônica é essencialmente liberal e naturalista. E de todos estes princípios encontramos um eco fiel na doutrina codificada por Aki. A doutrina espírita na verdade é pouco espírita, é humana, excessivamente humana, é apenas kardecista. A reencarnação. A teoria da reencarnação ou da pluralidade das existências, chamada também palingenesia, é certamente o ponto central de toda a doutrina espírita. Há que chega a dizer que é um dogma 1, n. 171 e 222, 4, 264. Todo o seu pensamento gira em torno das vidas sucessivas. O progresso contínuo através da metensomatose, como diria Platão, é seu postulado básico. Se riscarmos de suas obras a reencarnação, sobrarão apenas cacos sem valor. Ele mesmo a tem como uma das mais importantes leis reveladas pelo Espiritismo 6, 29. Depois de sua morte, em 1870, seus amigos fizeram gravar no monumental dolmen do cemitério Père Lachaise, em Paris, o apotegma que resume sua doutrina: Naître, mourir, renaître incorrete progresser sans cesse, teleste la loi. Eis a síntese de seu pensamento: nascer, morrer, renascer de novo e progredir sem cessar, esta é a lei. É o motivo por que lhe dedico um capítulo especial. Mas meu propósito aqui é apenas confrontar as ideias reencarnacionistas com a mensagem cristã, sem entrar nas questões históricas, filosóficas e psicológicas, como fiz em O Reencarnacionismo no Brasil, Vozes, Petrópolis, 1961. A palavra reencarnação, composta do prefixo ri, designativo de repetição, e do verbo encarnar, tomar corpo, significa etimologicamente, tomar a tomar corpo. Designação do ser espiritual, espírito-alma, que já animou um corpo no passado, foi posteriormente dele separado pela morte e agora toma a informar ou vivificar um corpo novo. A que define assim, a reencarnação é a volta da alma à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ela e que nada tem de comum com o antigo 4, 67. Perguntando a seus espíritos superiores, com os quais julgava estar em permanente contato, se nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra, garante ter recebido esta resposta: não, vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas, são, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. N. 172. Muito caminho, portanto, nos resta percorrer. Transportando-nos pelo pensamento às regiões do espaço além do arquipélago da nossa nebulosa, veremos em torno de nós milhões de arquipélagos semelhantes e de formas diversas, contendo cada um milhões de sóis e centenas de milhões de mundos habitados. 4, 124. De acordo com a lei geral do progresso, também os mundos progridem. O progresso material de um planeta acompanha o progresso moral de seus habitantes. Ora, sendo incessante, como é, a criação dos mundos e dos espíritos e progredindo estes mais ou menos rapidamente, conforme o uso que façam do livre-arbítrio, segue-se que há mundos mais ou menos antigos, em graus diversos de adiantamento físico e moral, onde é mais ou menos material a encarnação e onde, por conseguinte, o trabalho, para os espíritos, é mais ou menos rude. Deste ponto de vista, a Terra é um dos mundos menos adiantados, povoada de espíritos relativamente inferiores. A vida corpórea é mais penosa do que noutros orbes, havendo-os também mais atrasados, onde a existência é ainda mais penosa do que na Terra e em confronto com os quais esta seria, relativamente, um mundo ditoso. 6, 206.
cf. Também 2, 145. Aqui na Terra somos ao mesmo tempo como escola de espíritos pouco adiantados e cárcere de espíritos criminosos 2, 153. Mas há que insiste neste ponto, a pluralidade das existências, segundo o Espiritismo, difere essencialmente da metempsicose, em não admitir a encarnação da alma humana nos corpos dos animais, mesmo como castigo. Os espíritos ensinam que a alma não retrograda, mas progride sempre 2, 97, cf. I. N. 612. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se-lhe. É uma força viva, cuja ação pode ser retardada, porém não anulada, por leis humanas mas N. 781. É necessário assinalar, outro sim, que o Espiritismo não nega o eventual castigo depois da morte. O Espiritismo não nega, antes confirma a penalidade futura. O que destrói é o inferno localizado com as suas fornalhas e penas irremissíveis 5, 63. Seja qual for a duração do castigo, na vida espiritual ou na terra, onde quer que se verifique, tem sempre um termo, próximo e remoto. Na realidade não há para o espírito mais do que duas alternativas, a saber, punição temporária e proporcional à culpa e recompensa graduada, segundo o mérito. Repele o Espiritismo a terceira alternativa, da eterna condenação. O inferno reduz-se à figura simbólica dos maiores sofrimentos cujo termo é desconhecido 5, 64, mas virá certamente. Pois a felicidade da criatura deve ser o fito do Criador, ou ele não seria bom. Ela atinge a felicidade pelo próprio mérito, que, adquirido, não mais se perde. O contrário seria uma degeneração 5, 75. É preciso insistir neste ponto, já que vai colidir com afirmações repetidas de Jesus, doutrina que a Igreja ensina como dogma de fé. Assim afirma que, por este dogma a sorte das almas, irrevogavelmente fixada depois da morte, é, como tal, um travão definitivo aplicado ao progresso. Ora, a alma progride ou não? Eis a questão. Se progride, a eternidade das penas é impossível 5, 77. O dogma da eternidade absoluta das penas é, portanto, incompatível com o progresso das almas, ao qual opõe uma barreira insuperável. Esses dois princípios destruem-se, e a condição indeclinável da existência de um é o aniquilamento do outro. Qual dos dois existe de fato? A lei do progresso é evidente, não é uma teoria, é um fato corroborado pela experiência, é uma lei da natureza, divina, imprescritível. E, pois, se esta lei existe inconciliável com a outra, é porque a outra não existe 5, 78. Pergunta Aka aos espíritos superiores, o que fica sendo o espírito depois da última encarnação? Resposta do além, espírito bem-aventurado, puro espírito 1, 170. Para entender bem em que consiste este estado do puro espírito, é necessário recordar alguns princípios da antropologia espírita. Segundo a doutrina espírita, o homem é composto de três elementos: alma, corpo e perispírito. 1, 135, 2, 108, 3, 61. O corpo é essencialmente temporário ou transitório e em cada nova encarnação o espírito reveste outro invólucro apropriado ao novo gênero de trabalho que lhe cabe executar 6, 198. Este corpo é novo, especialmente formado e que nada tem de comum com o antigo 4, 67. Sua finalidade temporária é ajudar a alma na purificação. O corpo é o alambique em que a alma tem que entrar para se purificar N. 196. O espírito só se depura com o tempo, sendo as diversas encarnações o alambique em cujo fundo deixa de cada vez algumas impurezas 6, 64. A grande novidade na antropologia espírita é o perispírito, é um invólucro fluídico, leve, imponderável, servindo de laço e de intermediário entre o espírito e o corpo 108, cf. I. N. 135. Na hora da morte, quando a alma se desprende do corpo, ela não abandona o perispírito, pois,
Ensina que, sem o perispírito, o espírito não seria um ser concreto, determinado, real, mas seria um ser abstrato, indefinido, só possível de ser percebido pelo pensamento. Seria, em suma, um ser mental, lógico apenas. 22, 11, 107, 108, 109, 112. Não se pode conceber o espírito isolado da matéria. 2, 109. Mas a constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados. 6, 264. Quanto mais o espírito se aperfeiçoa, menos grosseiro será o corpo e mais etéreo o perispírito. Por fim, o espírito alcança um estado em que já não precisa de corpo e no qual o perispírito se torna tão etéreo como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. N. 186. Estes espíritos puros e perfeitos habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos, como os homens na terra. Podem melhor do que os outros estar em toda parte. N. 188. Parece que o habitat normal destes espíritos perfeitos é mesmo o Sol. Pois há que nos garante que, segundo os espíritos por ele consultados, o Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores, os quais de lá irradiam pensamentos para os outros mundos, que eles dirigem por intermédio dos espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por meio do fluido universal. Todos os sóis como que estariam em situação análoga. N. 188. Nota. Nesta nota observa ainda que muitos espíritos, que na Terra animaram personalidades conhecidas, disseram estar reencarnados no planeta Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição. O espírito perfeito já não tem corpo. Segundo os reencarnacionistas, não há união substancial entre corpo e alma, mas apenas união transitória e por isso acidental. O Espiritismo ensina-nos que a alma é independente do corpo, não passando este de temporário invólucro. A espiritualidade é-lhe a essência, e a sua vida normal é a vida espiritual. O corpo é apenas instrumento da alma para exercício das suas faculdades nas relações com o mundo material. Separada deste corpo, goza dessas faculdades mais livre e altamente. A união entre alma e corpo, sem ser necessária aos primeiros progressos, só se opera no período que podemos classificar como da sua infância e adolescência, atingido, porém, que seja, um certo grau de perfeição e desmaterialização. Essa união é prescindível. O progresso faz-se na sua vida de espírito. 5, 108. Portanto, o estado de separação do corpo é o estado normal e definitivo da alma. 5, 30. Não, escreve aqui, referindo-se à união entre alma e corpo. Essa união mais não é na realidade do que um incidente, um estágio da alma, nunca o seu estado essencial. 5, 105. E esta é a razão por que os reencarnacionistas rejeitam unanimemente a ideia de uma possível futura ressurreição do corpo ou a ressurreição final de todos os homens. N. 1010. Como ensinam Jesus, os apóstolos e as igrejas cristãs. São estas as teses principais do pensamento reencarnacionista. É evidente que semelhante doutrina nos atinge a cada um de nós pessoalmente e bem de perto. Temos por isso o direito a que se nos diga quais as razões em que se apoia tão estupenda e exorbitante doutrina que nos joga impiedosamente através de um número ilimitado de sempre novas provações e vidas difíceis. Esses argumentos, ademais, não devem ser apenas meras ou vagas conjecturas, mas provas apodíticas, às quais ninguém pode resistir racionalmente. Só assim poderíamos decidir-nos a reconhecer uma doutrina com tão graves consequências pessoais. Considerando a reencarnação em si a priori, por ser de inegável importância para a vida do homem, por ser uma questão fundamental para a reta orientação de todo ser racional e pensante, dever-se-ia supor que o Criador, que assim teria disposto a carreira de suas criaturas racionais, também tivesse dado aos homens certeza total a esse respeito, fornecendo-lhes argumentos absolutamente decisivos e irrefragáveis, que evidenciassem de modo inegável a pluralidade de nossas vidas terrestres ou planetárias.
Mas já o mero fato de existirem numerosos homens que aprenderam a exercitar largamente a arte de pensar e que filosofaram durante toda a vida sobre o destino do homem e o sentido da vida terrestre e, todavia, não chegaram à conclusão das vidas sucessivas, só este fato vem a destruir pela base esta suposição a priorística, que em si pareceria tão natural. Sustentam os espíritas que eles receberam sua doutrina dos espíritos superiores, que a revelaram. Já consideramos o valor deste argumento no capítulo anterior. Mas convém recordar este fato realmente estranho e surpreendente no mundo espírita. Não são poucos os espíritas que também afirmam receber instruções confiáveis do além e que rejeitam absolutamente a pluralidade das existências. Vimos até que o próprio Ak também recebeu mensagens do além contrárias à palingenesia. Aqui, no entanto, quero examinar a questão apenas do ponto de vista teológico, já que é comum, entre nós, a afirmação segundo a qual a reencarnação seria uma doutrina cristã, ensinada pelo próprio Senhor Jesus. Jesus e a reencarnação. Garante-nos Ak, o princípio da reencarnação ressalta de muitas passagens das Escrituras, achando-se especialmente formulado, de modo explícito, no Evangelho 1, n. 222, e cita Mt 17, onde Jesus teria declarado que João Batista é a reencarnação de Elias. Particularmente em o Evangelho segundo o Espiritismo quer Kardec evidenciar que Cristo ensinou a pluralidade das existências corporais. Começa por dizer que a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Eles designavam pelo termo ressurreição que o Espiritismo, mais judiciosamente, chama reencarnação 4:67, e para prová-lo, outra vez vem a história de João Batista como reencarnação de Elias e o colóquio entre Jesus e Nicodemos, onde encontramos estas palavras de Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Ju 3,3. E com mais alguns vagos textos, segue então a triunfante conclusão. Não há, pois, dúvida de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, de onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo 4:71, e mais, sem o princípio da preexistência da alma e da pluralidade das existências, são ininteligíveis, em sua maioria, as máximas do Evangelho 4:72. Sistematizando, temos nas citadas palavras de Ak 5 teses: 1. Que a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus. 2. Que a palavra ressurreição é apenas outro termo para reencarnação. 3. Que, em sua maioria, as máximas do Evangelho são ininteligíveis sem o princípio da reencarnação. 4. Que João Batista era a reencarnação do profeta Elias. 5. Que em Ju 3,3 Jesus ensinou formalmente a necessidade da reencarnação, e que, por conseguinte, negar a reencarnação é negar as palavras de Cristo. Admitidas como verdadeiras estas 5 proposições, teríamos provado a reencarnação como parte essencial da doutrina cristã e, logo, sancionada pela autoridade divina. Como Cristo e sua mensagem são de fato para mim o ponto central de minha vida, de meus interesses, de minhas ocupações e preocupações, como estou sincero e lealmente resolvido a seguir a Jesus e sua doutrina, para o que, a seu expresso convite, abandonei pai e mãe, irmão e irmã, casa e bens, como, por isso, faço absoluta questão de não contestar um só dos ensinamentos do Divino Mestre, e já que a teoria reencarnacionista está sendo propagada, por todos os meios que oferece a palavra escrita e falada, assim leio nos estatutos dos centros espíritas, nos meios católicos do Brasil como doutrina cristã. Por todas essas razões é necessário que o presente argumento seja estudado e analisado com particular atenção. Já expus as linhas gerais da filosofia reencarnacionista. Para podermos saber agora se Cristo ensinou ou não esta doutrina, será necessário verificar nos próprios ensinamentos de Jesus aquelas mesmas linhas gerais e essenciais da doutrina reencarnacionista.
Se o resultado deste inquérito for afirmativo, teremos que dizer que Jesus ensinou de fato a pluralidade das existências. Se for negativo, diremos que Jesus era contra a filosofia das vidas sucessivas. A doutrina reencarnacionista pode ser resumida nestas 4 proposições. 1. Pluralidade das existências terrestres. Nossa vida atual não é a primeira nem será a última existência corporal. Já vivemos e ainda teremos que viver inúmeras vezes em sempre novos corpos materiais. 2. Progresso contínuo para a perfeição. A lei do progresso impele a alma para sempre novas vidas e não permite não só nenhum regresso, mas nem mesmo um estacionamento definitivo ao meio caminho e muito menos comporta um estado definitivo de condenação sem fim. Mais século, menos século, todos chegarão à perfeição final de espírito puro. 3. Conquista da meta final por méritos próprios. Em cada nova existência a alma avança e progride na proporção de seus esforços. Todo o mal cometido será reparado com expiações pessoais, sofridas pelo próprio espírito em novas e difíceis encarnações. 4. Definitiva independência do corpo. Na proporção em que avança na incessante conquista para a perfeição final, a alma, em suas novas encarnações, assumirá um corpo sempre menos material, até chegar ao estado definitivo, em que viverá, para sempre, livre do corpo e independente da matéria. Poderíamos lembrar outros pontos, por exemplo, evolucionismo lento e constante do espírito, passando pelo reino mineral, vegetal e animal, pluralidade dos mundos habitados etc. Mas bastam estes, que são os essenciais. Sem os 4 mencionados princípios não há doutrina reencarnacionista, ao menos não no sentido em que ela é propagada entre nós. Quem proclama a reencarnação também afirma a pluralidade das existências terrestres, sustenta o progresso contínuo para a perfeição, garante a conquista da meta final por méritos próprios e defende uma vida definitiva independente da matéria. Mas quem nega estes pontos, quem contesta as vidas sucessivas do homem sobre a terra, a marcha irreprimível e certa para o fim supremo, a necessidade de adquirir a perfeição final só por esforços pessoais e a definitiva independência da matéria, com isso mesmo recusará também a ideia da reencarnação. Por conseguinte, para sabermos se alguém é reencarnacionista ou não, teremos o seguinte infalível critério: basta verificar se aceita ou não aqueles 4 pontos. Quando, pois, queremos saber se Jesus Cristo era reencarnacionista, deveremos investigar se ele ensinou a pluralidade das existências terrestres, o progresso contínuo para a perfeição, a conquista da meta final por méritos próprios e a vida do espírito definitivamente livre da matéria e independente do corpo. Daí as 4 perguntas essenciais. 1. Ensinou Jesus a pluralidade das vidas terrestres? Quem conhece, lê e medita habitualmente as sagradas páginas do Evangelho verificará facilmente que Jesus, nosso Senhor e Deus, quando fala desta nossa atual vida terrestre, costuma atribuir um valor decisivo para toda a existência posterior à morte. Verificará ainda que Jesus insiste, e muito, na importância culminante da hora da morte, advertindo-nos frequentemente de estarmos sempre prontos e preparados para prestarmos conta da nossa vida ao juiz divino, prometendo aos justos recompensa imediata depois do desenlace e contestando abertamente a possibilidade de arrependimento e perdão, passados os umbrais da eternidade. Verificará ainda que Jesus desconhece quaisquer vagabundeios pelos espaços ou na erraticidade, para progredir continuamente. Vejamos alguns dos mais frisantes exemplos. Em LC 16,19 a 31 lemos a parábola do pobre Lázaro e do rico Epulão. São palavras de Cristo. Aí se oferece a Nosso Senhor uma excelente oportunidade para dar ensinamentos sobre o que acontecerá aos homens depois da morte. Ambos morrem. Primeiro o pobre Lázaro, que foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. A expressão seio de Abraão era corrente entre os judeus para significar o céu. E Cristo continua, morreu também o rico, e foi sepultado. No inferno, em meio a tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Então exclamou, Pai Abraão,
tem piedade de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para me refrescar a língua, pois estou torturado nesta chama. Abrão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em vida, e Lázaro por sua vez os males. Agora, porém, ele encontra que consolo e tu és atormentado. E além do mais, entre vós e nós existe um grande abismo, de modo que aqueles que quiserem passar daqui para junto de vós não o podem, nem tampouco atravessaram os de lá até nós. Paremos aqui. A parábola ainda continua, rica em ensinamentos sobre as relações entre os falecidos e os que ainda vivem cá na terra. Vemos aí vários pronunciamentos diretamente contrários aos princípios da palingenesia. Se Jesus fosse reencarnacionista, teria agora uma boa ocasião para insistir nesta doutrina. Diria que a alma se desprende lentamente do corpo, permanecendo ainda por algum tempo em estado de perturbação e confusão. Explicaria como ela readquire aos poucos um estado de consciência, lembrando as existências passadas, como vai depois perder-se na imensidade dos espaços, na erraticidade, como procura novas oportunidades para reencarnar, etc. Mas nesta parábola não encontramos nada disso. Ambos morrem, ambos são julgados, um vai para o céu, outro para o inferno. Nada de sempre novas vidas, nada de andar pela erraticidade, nada de ininterruptos progressos depois da morte, nada de esperar novas vidas terrestres, nem mesmo nada de se comunicar com os vivos, como tanto queria o falecido Epulão. É que Jesus, ao menos nesta parábola, não era nem reencarnacionista, nem espírita, nem esoterista. B. Em LC 23,39 a 43 contemplamos Jesus pregado e suspenso no alto da cruz, no meio de dois ladrões. Note-se que ambos tinham sido muito maus. Um deles, o do lado direito, confessa abertamente, quando repreende seu colega com estas palavras: Tu nem sequer temes a Deus, estando na mesma condenação. Quanto a nós, é de justiça, estamos pagando por nossos atos. Mas ele não fez nenhum mal. LC 23,40s. Pois bem, este mesmo ladrão, depois daquele público reconhecimento de seus crimes, contrito e arrependido, dirige-se a Jesus com estas palavras: Jesus, lembra-te de mim, quando vieres com teu reino. E Jesus responde com a seguinte solene e extraordinária promessa: Em verdade, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Naquele dia. Hoje, fosse reencarnacionista, Jesus não poderia ter falado assim. Poderia ter consolado e animado o ladrão arrependido mais ou menos com estas palavras: Fazes bem em arrepender-te, pois o arrependimento é o primeiro passo para a regeneração. Mas não basta. Deves ter paciência contigo mesmo. Cada qual deve resgatar-se a si mesmo. Tu cometeste muitos crimes. Toda falta cometida, todo o mal realizado é uma dívida contraída e que deverá ser paga. Já não o podes nesta existência, terás que reencarnar mais vezes, deverás voltar a esta terra, em novo corpo, para expiar e resgatar teus crimes. Já vimos esses e semelhantes textos de Ac. Mais ou menos assim deveria ter falado Cristo, se fosse reencarnacionista. Mas falou de modo muito diferente. O que Cristo disse não entra na filosofia das vidas sucessivas. É que Jesus não era reencarnacionista. C. Do mesmo modo poderíamos analisar outras muitas passagens da mensagem cristã. Por exemplo, a parábola das 10 virgens, das quais 5 eram prudentes e vigilantes e 5 tolas indolentes e que não estavam preparadas quando chegou o esposo. Depois bateram a porta e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos. Ele porém replicou: Em verdade vos digo que não vos conheço. E Cristo tira a conclusão: Estai, pois, alerta, porque não sabeis nem o dia nem a hora. MT 25,13, da morte. E outra vez admoesta: Estai, pois, alerta. Vigiai e orai. Porque ignorais quando chegue esse momento. Se de tarde, se à noite, se ao canto do galo, se de madrugada, que não apareça de improviso e vos encontre a dormir. O que digo a vós, digo-o a todos: estai alerta. MC 13,33 SS. E ainda, vigiai, portanto, e rezai sem cessar,
a fim de que vos torneis dignos de evitar todos estes males, e de aparecer com confiança diante do Filho do Homem. LC 21,36. Pois dirá ele em outra oportunidade, se não vos converterdes, perecereis todos. LC 13,3. Particularmente claro é São Paulo, fiel discípulo e zeloso apóstolo de Cristo, que nos assiste